Imagine a noite envolvendo o vale como um manto espesso, o vento varrendo a campina e fazendo os lampiões distantes tremerem como pequenas estrelas prestes a se apagar. Do outro lado, uma horda inimaginável de tendas e fogueiras cobre o horizonte, um mar de sombras e aço, aguardando o amanhecer para esmagar um povo cansado. E no centro desse cenário não se ouve o tilintar de espadas, nem o dúbio conforto de carros de guerra, mas o som mais improvável de todos, o silêncio disciplinado de 300 homens escolhidos que caminham com o coração acelerado e a respiração medida, como se cada passo fosse uma oração suspensa no ar. Este é o palco onde a lógica termina e a fé começa, onde a matemática humana se dobra ao decreto do Deus de Israel. Porque aqui não se trata de quantos marcham, mas de quem ordena a marcha. A história que está prestes a ser revelada não é sobre coragem temerária, mas sobre obediência radical. Não é sobre exércitos monumentais, mas sobre a estratégia de um general invisível. E quando os olhos tentarem dizer que não dá, os ouvidos ouvirão uma instrução que muda tudo. Segurar um cântaro de barro, esconder uma tocha e preparar a trombeta, porque a vitória que vem do alto, às vezes veste disfarce de simplicidade. Ao longo desta narrativa, cada detalhe, cada pausa, cada sussurro no escuro apontará para um clímax em que a noite se tornará palco de claridade e o grito de poucos ecoará como o trovão de muitos. Permaneça até o fim, porque cada passo desta caminhada carrega um sinal para quem enfrenta batalhas desiguais, muros intransponíveis e números que nunca fecham. E antes de mergulharmos no coração dessa guerra vencida nos bastidores do céu, um convite. Escreva nos comentários a sua cidade e o seu estado, para que esta comunidade de fé se reconheça e se conecte. Deixe o seu like para que a mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir esta história. E, se ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora e ative as notificações, porque o que se inicia hoje vai fortalecer sua fé em cada novo capítulo que vier. A opressão não chegou com avisos delicados. Ela tomou as colheitas, saqueou os campos, espalhou medo e fome. Os midianitas desciam como enxames de gafanhotos, e a terra que havia sido prometida como abundância parecia agora um terreno de escassez e humilhação. É nesse contexto que um homem, longe de ser um herói forjado em academias de guerra, é encontrado não num quartel, mas num lagar, escondendo grãos para não perdê-los, um gesto simples de sobrevivência que revela a gravidade do tempo. A cena é cotidiana, ordinária, e justamente aí, no lugar onde o pó levanta ao ritmo da roda de pisar uvas, surge uma palavra que não se curva à aparência. O Senhor é contigo, valente guerreiro. O contraste é gritante. A definição do céu confronta a fotografia da terra, porque os ombros arqueados de quem se protege da invasão recebem o peso luminoso de um chamado. Não se trata de ignorar o medo, mas de submeter o medo a uma voz maior. O altar da família está rachado. O povo tem o coração dividido. E o primeiro ato de coragem não é empunhar a espada, mas derrubar os altares errados e levantar o altar certo. A noite testemunha o movimento secreto de quem obedece mesmo sem aplausos. E amanhã acorda com rumores de ruptura. Os vizinhos se agitam, os adversários farejam rebeldia e o eco do gesto de fidelidade percorre as tendas como um trovão contido. No entanto, enquanto tudo ao redor parece instável, uma certeza se ergue. Quem responde ao chamado no esconderijo recebe estratégias que não se compram no mercado da força. Os passos seguintes não brotam de bravatas, mas de sinais que ajustam a mira do coração. A pergunta que paira é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Quando a palavra nomeia alguém como valente, o que muda primeiro?
o cenário ou a postura? A resposta surge no desenrolar dos dias. A postura, porque o campo pode continuar tomado, mas o interior de Gideão não permanece o mesmo. E à medida que as tribos soam os convites e os homens se reúnem, já não é o lagar quem define a identidade. Uma convocação é lançada e milhares respondem, mas o céu pesa esse número com uma balança diferente da nossa, preparando um caminho em que menos se revelará mais, e a fraqueza guia para o poder. O acampamento recém-formado fornece um aceno de alívio. Finalmente há gente, finalmente há armas, finalmente há volume. No entanto, o que parece suficiente aos olhos humanos é apenas matéria-prima para uma pedagogia divina que insiste em purificar a confiança. A instrução vem cortante como lâmina que separa a intenção de aparência. Quem está com medo pode retornar. E o susto não é pequeno quando uma multidão retorna ao lar, deixando no ar a sensação de esvaziamento. Não se trata de humilhar os que voltam, mas de aparar a ansiedade que se apoia em números. O campo, antes repleto, fica mais silencioso. Ainda assim, o processo não terminou. O próximo teste não mede músculos, mede atenção. À beira da água, onde o cansaço poderia desarmar a vigilância, os gestos revelam interiores. Alguns se ajoelham, descartando o entorno. Outros mantêm os olhos levantados enquanto levam a água à boca. O recorte é preciso. 300. Não é uma elite de nobreza genética, mas um punhado comprometido, atento, pronto para obedecer. Paradoxalmente, a redução não empobrece, ela concentra. Como o ouro passado pelo fogo, sobra menos, mas é mais puro. E se o coração tenta calcular, os olhos podem olhar o outro lado do vale, onde Midian e Amaleque enchem a planície como areia na praia. A mente natural quer um reforço, mas o céu oferece um sinal. Na noite, um sonho corre de tenda em tenda. Um pão de cevada rola morro abaixo e derruba uma tenda do inimigo. A imagem é quase cômica aos olhos da carne, porém carregada de sentido. O pão pobre dos camponeses israelitas, símbolo do que é pequeno aos olhos do mundo, torna-se instrumento de abalo para o opressor. A interpretação atravessa a noite. O Senhor entregou o inimigo nas mãos de Gideão. E quando o líder, ouvindo as escondidas, percebe o que o adversário já teme, ele se inclina e adora. Essa é a virada invisível antes da vitória visível. A batalha muda primeiro no coração, onde a adoração antecede a ação. A estratégia nasce do sussurro, não do grito. E o plano não é uma exibição de força, mas uma coreografia de fé em 3 companhias, 300 trombetas, 300 tochas escondidas em cântaros, e um grito que ainda está amadurecendo no escuro. A noite avança para o turno intermediário, quando a troca de guardas afrouxa as linhas e a sonolência encurta a atenção. É nesse ponto que a arquitetura do milagre se revela na singeleza dos instrumentos. Cântaros de barro que guardam o brilho, tochas aprisionadas para não denunciar o movimento antes da hora, trombetas que aguardam o sinal para romper a atmosfera. Cada homem tem em mãos não um arsenal sofisticado, mas um símbolo, vaso frágil e fogo, como se o próprio céu ensinasse que a glória precisa ser protegida do exibicionismo prematuro. A ordem circula em voz baixa, a divisão em 3 companhias cerca, a coordenação se ajusta ao pulso da noite. Não há pressa, há timing. E o timing, aqui, não é luxury, é obediência. O plano não depende do susto do acaso, mas do susto programado por quem lê pensamentos e conhece trilhas. Quando os passos medidos os colocam ao redor do acampamento inimigo, cada respiração parece uma corda esticada em instrumento de cordas que aguarda o arco. Do lado de lá, os guerreiros cochilam, os oficiais trocam turnos, as conversas rareiam. A vulnerabilidade está no ponto. Então, o silêncio, que nasceu como obediência, prepara seu próprio fim.
porque há um tipo de silêncio que não é covardia, é munição. A tocha, ainda invisível, é promessa de dia dentro da noite. E o cântaro, inteiro por fora, carrega a ruptura que vai fazê-la brilhar. Esta é a pedagogia do invisível. O que está escondido amadurece potência, e o que parece pouco multiplica efeito. Quando é Deus quem determina a hora. Ao mesmo tempo, o grito ensaiado habita os lábios, mas ainda aguarda. Por Deus e por Gideão não é slogan. É a confissão de uma hierarquia, um reconhecimento de autor e instrumento. Quando o coração está no lugar certo, a garganta se torna trombeta antes da trombeta, e a estratégia, simples a ponto de parecer frágil, abraça uma verdade dura. Quando a luz estiver pronta, o vaso vai precisar se quebrar. A beleza do lampejo nasce da ferida do barro, e o som, multiplicado por 300, fará o vale inteiro imaginar trombas de guerra descendo ribanceira abaixo. O inimigo verá mais do que há e ouvirá mais do que se toca, porque Deus é perito em fazer poucos parecerem muitos quando o propósito é libertar. O sinal corre como raio entre as companhias, e de uma só vez os cântaros se partem com estalos secos que perfuram a madrugada. As tochas irrompem em clarões que incendiariam a retina de qualquer sentinela, e as trombetas explodem em notas que parecem convocar exércitos invisíveis. O grito acorda a geografia, por Deus e por Gideão. E o vale, antes de sombras, ganha contornos de pânico. No acampamento dos midianitas, homens acordam trêmulos, tropeçando nas cordas das tendas, confundindo companheiros com inimigos, desembainhando espadas que, no caos, encontram primeiro a carne dos próprios aliados. Cavalos se assustam, líderes berram ordens que chegam atrasadas e são mal ouvidas, e a confusão, que começou como desvantagem numérica para Israel, transforma-se em arma de Deus contra a soberba de quem confiava apenas na própria força. Os 300 não descem impetuosos para um corpo a corpo temerário. Eles mantêm posição, mantêm a luz acesa e a trombeta tocando, como se a própria permanência fosse parte da tática. A visão periférica dos inimigos, ferida por clarões súbitos e sons insistentes, completa o trabalho que o terror iniciou. Linhas se rompem, tendas são abandonadas, líderes fogem. Alguns tentam organizar uma retirada, mas a correnteza de medo os empurra em direções contrárias. O vale se torna labirinto, e nesse labirinto, Deus guia a derrota de quem tinha a vantagem. O rumor corre para além do campo, provocando um efeito dominó que abre passagem para que outras tribos cerrem o cerco nas rotas de fuga. Não há heroísmo teatral, há obediência persistente. A luz, que antes se escondia para não queimar no tempo errado, agora brilha para desorientar o mal. O som, que parecia simples, torna-se martelo, constando que a batalha não pertence a quem tem o braço mais pesado, mas a quem está no compasso da voz divina. E quando o amanhecer empurra a borda do céu, o que se vê não é um troféu de glória humana, e sim o testemunho de que a estratégia do céu prevalece. O citacinta, grito, não foi apenas de garganta, foi de propósito. Não foi a altura do volume que venceu, foi a verdade confessada que abriu caminho para a vitória. Depois da noite incendiada por clarões e trombetas, depois da corrida desordenada do inimigo e do cerco que se fecha nas rotas de fuga, o que permanece não é o espetáculo, mas a lição que atravessa eras. A história se torna professor exigente para quem enfrenta batalhas com recursos escassos, para quem olha a planície e só enxerga desvantagens. A redução do exército não foi um capricho, foi um tratamento no coração do povo. A água onde se bebeu testou mais do que sede, testou foco. O sonho do pão de cevada ensinou que Deus usa o que é tido como pequeno para derrubar o que se arroga como imbatível. O cântaro quebrado estabeleceu um princípio duro e belo.
Há brilhos que só nascem quando alguma coisa em nós se parte. A tocha que ficou escondida até a hora certa ensinou sobre maturação no secreto. A trombeta que ecoou pela madrugada mostrou que às vezes a nossa parte é manter o som do céu ativo enquanto Deus desmonta o que parecia inabalável. A confusão nas fileiras midianitas lembrou que o orgulho arma ciladas para o próprio orgulhoso. E o grito, por Deus e por Gideão, registrou que reconhecer a fonte não diminui ninguém. Pelo contrário, alinha tudo. Para quem caminha hoje com 300 na alma contra milhares de preocupações, há um mapa aqui. Reduzir a dependência do número e aumentar a atenção à voz. Obedecer quando o gesto parece pequeno demais para o tamanho do problema. Preparar a luz no secreto e aceitar que o vaso, cedo ou tarde, vai ter de se quebrar. Adorar, antes de agir, porque a adoração coloca a ação no ângulo certo. E quando o sinal vier, unir-se ao coro que exalta o autor antes de qualquer instrumento. A vitória de Gideão não é museu, é manual. Não é lembrança distante, é roteiro de fé para noites em que tudo parece grande demais. E o Deus que escreveu essa virada em uma madrugada pode escrever viradas em madrugadas modernas, de hospitais, planilhas, processos, salas silenciosas e corações cansados. Quando o céu é a fonte, o pouco não é limite, é linguagem. E quem aprende essa língua atravessa vales com uma coragem que não se empresta, só se recebe. Quando o vento daquela noite enfim descansou e o sol bordou a planície com a luz do dia, a poeira que ainda pairava no ar parecia desenhar uma pergunta para todas as gerações. De onde vem, de fato, a vitória? A resposta se ergueu do silêncio disciplinado, do cântaro quebrado na hora exata, da tocha que preferiu o secreto até ser convocada, da trombeta que sustentou o som, mesmo quando os joelhos tremiam. A história não celebrou músculos, celebrou obediência. Não coroou números, coroou dependência. E este é o legado que segue vivo para quem assiste agora. Há batalhas que você não precisa vencer com força emprestada, mas com fé posicionada. Se esta narrativa acendeu algo dentro de você, se gostou desse vídeo, deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam de um sinal nesta noite ou neste amanhecer. E inscreva-se agora para não perder as próximas histórias que, como esta, lembram que Deus não se impressiona com a multidão. Ele se agrada do coração que o coloca em primeiro lugar. Até o próximo capítulo. E que a paz daquele que acendeu tochas no escuro conduza seus passos nas horas mais silenciosas.